Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais uma aula falando sobre a prática jurídica tributária, o dia a dia de um advogado tributarista. Escolhi para falar com vocês hoje sobre um assunto muito interessante que vocês com certeza vão precisar da matéria que eu estou trazendo aqui para vocês no dia a dia, se vocês atuarem no direito tributário, principalmente em uma execução fiscal. Qual é o assunto que eu trouxe para vocês hoje? Sobre as mudanças nas regras do Bacen Júri, o famoso Bacen 2.0, ou seja, o negócio veio agora turbinado para bloquear as contas dos devedores, no caso das empresas, os contribuintes. Então nós, advogados tributaristas, temos que conhecer essas regras para poder saber atuar com elas, para orientar os nossos clientes para que eles não sofram prejuízos, né? E qual foram as principais mudanças? Primeiro, aumentou as instituições que são responsáveis pelo bloqueio. Essas mudanças aconteceram agora, no final do ano, agora não, eu estou gravando esse vídeo, já porque o tempo passa muito rápido, no meio em agosto de 2018. Essas mudanças aconteceram no final do ano de 2017, através de resoluções do Banco Central, o comunicado número 31293, de 16 de outubro de 2017. Uma das principais mudanças que aconteceram, aumentou o leque das instituições que podem realizar esses bloqueios. Hoje não é somente os bancos, mas também cooperativas de crédito. Se aquele devedor tem alguma previdência privada, vai poder ser bloqueada aquela previdência privada, aquele valor. Porque apesar de ser uma previdência privada, você não pode sacar a qualquer momento, o dinheiro não fica à sua disposição, não fica lá indisponível. Então, se pode ser sacado pelo devedor, também pode ser bloqueado. É assim que se entende a resolução do Banco Central. Por exemplo, investimentos em corretoras de valores, renda fixa, tesouro direto, LCA, CDBs. Então, esses investimentos que são feitos também podem ser bloqueados, porque não deixam de ser crédito a favor do devedor. Tá certo? Aumentou as instituições, então, que podem realizar esse bloqueio. Então, eu vou ler aqui o artigo dessas resoluções que dizem isso. O artigo 3º diz o seguinte: para fins do presente regulamento, entende-se como instituição participante aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros, filiais no país, os bancos de investimentos, ou seja, investimento em bolsa de valores, as corretoras, né? Os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de crédito e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo Bacen Júri 2.0, com expansão do alcance do cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional. Então, isso aqui é a primeira mudança, ou seja, aumentou o leque das instituições que vão realizar o bloqueio. A segunda mudança, que é muito importante, para mim é uma das principais e que a gente tem que tomar muito cuidado, é quanto à duração desse bloqueio, dessa ordem de bloqueio. Por quê? Porque como é que era feito antigamente? O juiz dava uma ordem de bloqueio, ele preenchia lá os formulários do Bacen, né, no computador dele, colocava o CNPJ do devedor, o valor que tinha que ser bloqueado e dava lá a determinação de bloqueio. Em 24 horas as instituições recebiam essa ordem de bloqueio que tivesse no momento daquela ordem, que foi efetivada aquela ordem. Digamos, se o juiz determinou aquela ordem 3 horas da tarde, 3 horas da tarde do outro dia as instituições receberam e realizaram o bloqueio. O que tivesse na conta do devedor às 3 horas da tarde seria bloqueado. Se não tivesse nada, não seria bloqueado. Então, se o devedor depois colocou dinheiro 5 horas da tarde na sua conta, não seria mais bloqueado, porque só seria bloqueado o que tivesse na sua conta naquele momento. Depois ele poderia colocar o que fosse, que não seria bloqueado. Se o juiz quisesse fazer uma nova tentativa, ele tinha que dar uma nova ordem de bloqueio para acontecer de novo. E não, assim, ficar aguardando que o que entrasse na conta fosse bloqueado. Agora as regras mudaram. Vai funcionar agora da seguinte forma, já está funcionando. Então, como é que acontece? O juiz dá a ordem até as 19 horas. Depois que o Banco Central recebe aquela ordem, ele tem até as 23 horas e 30 minutos do mesmo dia para transmitir para as instituições financeiras. As instituições financeiras vão receber essa ordem no dia seguinte
E tudo que entrar na conta do devedor naquele dia seguinte, até às 16 horas e 59 minutos, que é o horário final que pode ser feito o TED bancário, certo? Tudo que entrar durante o dia será bloqueado. Então não importa que o devedor não tinha dinheiro lá na conta às 10 horas da manhã, mas se ele por acaso recebeu uma transferência bancária às 2 horas da tarde, será bloqueado aquele valor. E tudo que ele tiver, e durante aquele período até às 17 horas, que é 16 horas e 59 minutos, o devedor ficará impossibilitado de movimentar a sua conta. Então, se ele tiver um débito em conta, de alguma conta que ele tinha para pagar naquele dia, não vai poder ser pago, porque todo aquele valor que vai estar lá vai ficar exclusivamente à disposição da ordem judicial de bloqueio. Ele não vai poder fazer mais nada durante aquele dia, tá certo? Então, vamos ler aqui. Duração da ordem de bloqueio. Artigo 7º. As ordens judiciais protocolizadas no sistema Bacenjuri 2.0 até as 19 horas dos dias úteis são consolidadas pelo sistema, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas às instituições responsáveis até as 23 horas e 30 minutos do mesmo dia, em conformidade com os artigos 4º e 5º. Artigo 8º. O sistema Bacen 2.0 aguarda da instituição responsável o envio do arquivo de respostas até as 23 horas e 59 minutos do dia seguinte, ao dar disponibilização do respectivo arquivo de remessa das ordens. Ou seja, no dia seguinte que as instituições financeiras efetuaram aquela ordem de bloqueio, que eles vão ficar até as 17 horas controlando para ver o que é que vai entrar na conta do devedor, até às 23 horas e 59 minutos daquele dia, ou seja, até a meia-noite, aquelas instituições financeiras têm que informar o Banco Central o que foi bloqueado ou se não foi bloqueado nenhum valor na conta daquele devedor. Que a gente utiliza muito isso em execução fiscal, certo, pessoal? Artigo 9º. Os arquivos de respostas enviados pelas instituições responsáveis são submetidos a processos de validação sintática e semântica pelo sistema Bacenjuri 2.0, que consolidará as informações e as disponibilizará ao juízo expedidor da ordem judicial até as 8 horas da manhã do dia seguinte ao do recebimento desses arquivos. Então, depois que o Banco Central recebe as informações das instituições financeiras que são responsáveis a dar essa informação ao Banco Central até a meia-noite do dia seguinte, onde que foi efetivada a ordem, às 8 horas da manhã do dia seguinte, do outro dia, né? Vamos lá, repetir. O juiz deu a ordem de bloqueio hoje. Amanhã o banco procede bloqueio até as 17 horas. Tudo que entrar. O banco, depois de 17 horas, tem até a meia-noite para informar ao Banco Central tudo que foi bloqueado. E o Banco Central tem até 8 horas da manhã do dia seguinte para disponibilizar aqueles valores que foram bloqueados ao juiz. Todas aquelas informações ele disponibiliza ao juiz até às 8 horas da manhã do dia seguinte. Então é assim que funciona a regra. Outra situação bastante interessante, uma mudança que houve com a questão do bloqueio. Antigamente, para se bloquear, até ano passado, para se bloquear, por exemplo, o CNPJ, para se realizar qualquer bloqueio online, tem que se colocar o CNPJ da empresa. Acontece que tem empresas que têm matriz e têm filiais. Então, se o credor quisesse bloquear a conta da matriz, ele tinha que dar o CNPJ da matriz e o juiz dava um despacho exclusivamente para a matriz e efetuava o bloqueio da matriz. Se no decorrer do processo o devedor quisesse que também fosse bloqueada a conta da filial, ele solicitava o juiz dava um outro despacho e depois tentava bloquear a conta da filial. Agora não precisa mais disso. Por quê? Porque só precisa o juiz digitar lá naquele informativo do Bacen, onde ele transmite pelo computador dele, só os 8 primeiros números do CNPJ da empresa, certo? Então aqueles 8 primeiros números vai abranger tanto a matriz quanto a filial. Então, num bloqueio só, ele vai bloquear tudo, tanto matriz como filial, onde a empresa tiver vai ser bloqueado. Então, isso aí também cercou mais a questão do bloqueio, né? Fechou mais o cerco contra os devedores, tá?
Eu tive um cliente, por exemplo, que passou, ele tinha matriz que ficava muitos anos sofrendo um bloqueio judicial e a gente tentando liberar. Liberamos muitos valores, outros não, mas a filial que ele tinha, ele passou mais de 10 anos sem sofrer bloqueio nenhum. E teve um momento até que ele começou a movimentar a conta da filial, porque a da matriz ele tirava tudo, porque só vivia existindo ordem de bloqueio, movimentava só da filial. Só depois de 10 anos é que a Fazenda veio requerer também o bloqueio na conta da filial. Aí foi quando começou a questão já, o caldo a engrossar, digamos assim. Agora não, o juiz só precisa digitar os 8 primeiros números e vai bloquear de uma vez só, tanto a conta da matriz quanto a conta da filial. Ok? Então, isso aqui está sendo dito no artigo 10º, que diz o seguinte: a pesquisa por parte das instituições participantes para cumprimento das ordens judiciais disponibilizadas pelo sistema Bacen Júri 2.0 é efetuada por meio de números do CNPJ e do CPF dos atingidos constantes do arquivo de remessa. Parágrafo único. O sistema Bacen Júri 2.0 poderá permitir que a pesquisa para o cumprimento das ordens judiciais de bloqueio seja efetuada pela raiz do CNPJ dos atingidos, mediante autorização do grupo gestor, ou seja, a raiz. Só precisa digitar os 8 primeiros números. Outra alteração muito importante diz respeito ao valor mínimo que vai ser bloqueado. Eu acho isso também extremamente importante. Por quê? Porque diz que só valores até R$10 não serão bloqueados pelas instituições financeiras, só os valores acima de R$10. Então, se, por exemplo, eu estou em dúvida, aí isso me leva à seguinte conclusão, como advogado, né? Estou falando aqui como advogado de empresas que eu sou, mas eu estou sempre raciocinando como é que eu posso ajudar o meu cliente a sair daquela solução. Então imagine, se aqui está dizendo até R$10, então se eu quero saber se minha conta está bloqueada ou não naquele dia, eu imagino que se eu colocar R$50 lá e não foi bloqueado, então minha conta não está bloqueada, né? Então eu vou poder receber um valor e até ver como é que eu vou fazer depois com aquele valor, não é verdade? Então, se eu quero saber se minha conta está bloqueada ou não, e aqui diz que até R$10 não vai ser bloqueado, se eu colocar R$10 não vai ser bloqueado, aí eu vou imaginar, então eu posso receber qualquer valor, receber 1 milhão. Aí quando entra 1 milhão é bloqueado. Eu digo, mas eu não coloquei 10 e não estava? É porque até R$10 não é bloqueado. Entenderam aqui o raciocínio? Então, é assim que como advogados tributaristas, a gente tem que estar sempre pensando na frente. Ok? Não estou ensinando nada a ninguém, mas eu estou dizendo como é que eu penso. Ok? Mas vamos lá. Isso aqui está dito aqui no artigo 13, que diz o seguinte: as ordens judiciais de bloqueio de valor têm como objetivo bloquear até o limite das importâncias especificadas e são cumpridas com observância dos saldos existentes em contas de depósito à vista, contas correntes, de investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras e demais ativos sob administração ou custódia da instituição participante. Parágrafo 7º. As instituições participantes ficam dispensadas de efetivar o bloqueio quando o saldo consolidado do atingido for igual ou inferior a R$10. Então, isso já está dizendo tudo. E por fim, a última alteração que eu considerei importante é que hoje até a conta salário do devedor pode ser bloqueada, desde que nesses casos, já que se trata de uma verba impenhorável, seja em casos excepcionais como o pagamento de uma pensão alimentícia, por exemplo. Então, nessas situações, o próprio juiz pode autorizar o bloqueio da conta salário do devedor. Certo, pessoal? Então, essas foram as principais alterações do Bacen Júri, que são de muita importância para os clientes, porque os devedores, principalmente perante o fisco, volta e meia estão sofrendo bloqueios nas suas contas bancárias. Isso é muito comum, vocês sabem disso, quem milita sabe disso. Então, amigos, eu acredito que a aula de hoje foi muito importante quanto às demais, porque eu trouxe informações valiosas que vocês podem passar para os seus clientes,
Peço que vocês curtam o vídeo, porque isso é muito importante para mim, para que o YouTube entenda que aquele vídeo foi um vídeo bom e que transmita aqueles vídeos para demais pessoas. É assim que é propagado o nosso canal. Se inscrevam no canal, divulguem o mesmo com seus colegas, me acompanhem também nas redes sociais, no meu Instagram, Ricardo Piedade Tributário, né, na minha fanpage RP Tributário. Curtam o vídeo e eu agradeço muito a vocês a paciência. Peço que mais uma vez assim divulguem o nosso trabalho, porque quanto mais a gente ajudar as pessoas, quanto mais a gente mostrar para as pessoas que o direito tributário não é esse bicho papão que todo mundo prega, é o ramo mais difícil do direito, é o ramo onde poucas pessoas atuam, onde só aquelas pessoas que ganham dinheiro e ninguém passa mais conhecimento. Não é assim que a gente pensa aqui. Tanto é que eu trago informações do meu dia a dia aqui para vocês. Às vezes acontece no dia seguinte, no dia anterior, no caso, no dia anterior, eu gravo no dia seguinte um vídeo falando do que aconteceu, porque eu digo, isso aqui vai ser importante, isso aqui vai ajudar muita gente, isso aqui vai ajudar muita gente a começar na área tributária. Eu tenho certeza que quem milita algum caso igual a esse vai chegar em suas mãos e já vai saber como é que vai poder atuar. Então é assim que a gente atua. Quanto mais a gente ajuda as pessoas a resolverem os seus problemas, mais Deus, o universo, aquela força que existe aí muito boa, ajuda a gente também a seguir em frente. Ok, pessoal? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.